Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando News e vamos comentar o que está acontecendo no momento. Que basicamente, dois podcasts com o mesmo nome está num embate, que meio que não está tão em embate, mas existiu aí uma esperteza que a gente não sabe exatamente se essas foram as verdadeiras intenções. Vamos ler aqui, eu vou ler junto com vocês sobre essa situação. Mas, na minha opinião, vamos especular aqui. O Vênus Day Talks, que não é o Vênus Podcast, de lá do Flow, que vocês conhecem, que tem a Yasmin agora. A Yasmin, que é a host principal agora, que elas se dividiram. Tá, esse não é o ponto. A menina do outro Vênus, do Vênus Day Cast, ela simplesmente deve ter pensado, Vênus, mulher, feminino, então tem tudo a ver. Mas basicamente faltou uma pesquisa prévia para simplesmente criar um podcast. E o mais legal é que eu sei que a gente às vezes tende a dar crédito nessas situações em que não houve uma certa maldade que realmente não deve ter ocorrido, mas que no decorrer eu acho que houve uma que entrou sem querer no podcast achando que era o Vênus e eu, vou ficar quieta, vai que eu consigo uns famosos aqui pro meu podcast sem querer, achando que é o outro. Eu vou ficar quietinho. Mas, gente, isso é possivelmente um plágio, não? Então tá, vamos lá. Vênus versus Vênus. A equipe comenta se há possibilidade de processo após confusão entre podcasts. Na minha opinião, sim. Não? Eu acho, sei. Será? Ai, querido, quero ficar longe dessas coisas. Isso não é legal. Processos não são legais, não são coisas interessantes para a vida de ninguém. Mas se você entrou nas redes sociais nos últimos dias, provavelmente se deparou com um vídeo de Camila Frender protagonizando uma entrevista cheia de silêncios. Aqueles silêncios que deixam a gente com uma sensação de arrancar os seus próprios olhos. Isso é uma opinião minha. Agora não tem nada a ver com o que está no texto. Podcast Vênus Talks. Eu lembrei nessa hora do Monarch Talks. Eu acho que ele criou aí um certo bordão novo para quando não dá certo com o podcast. Mete um Talks que ninguém vai achar errado. Acontece que ela aceitou o convite achando que participaria do Vênus Podcast, do grupo do Flow, que todo mundo já conhece. Igão, né? Igor. Se não fala Igão, eu já... Ó, tá vendo? Igão, pode ir pá. Tá. Depois da confusão com os nomes parecidos, né? Vênus, que não são parecidos, são iguais. Desculpa dizer. É o mesmo nome, não? O portal Léo Dias procurou o programa original para saber. Vai ter processinho? Ou processinho? Tadinho, pior que assim, a Yasmin, ela parece ser tão fofinha, tão, sabe? Fugindo dessas coisas. Ela parece, só quero fazer meu trabalhinho, conversar com a galera, trocar uma ideia. Que eu acho que é a ideia de todo mundo que faz podcast. Não é difícil identificar, não é possível identificar qual é o primeiro Vênus. Não é difícil identificar? Então, não é difícil. O Vênus Podcast do Grupo Flow, comandado por Yasmin Yassine, está no ar há 4 anos. Então, assim, o pessoal conhece o Vênus. Então, quando você fala Vênus Podcast, é Yasmin. Yasmin e a parceira, que agora Yasmin tá solo aqui com o Vênus Podcast. Com a perspectiva, basicamente, com a perspectiva feminina. E eu lembro de um ponto muito legal que quando elas iniciaram os podcasts, elas falaram que elas queriam fazer um podcast que fosse apresentado por 2 mulheres, mas que não tivesse apenas o cunho só de estereótipos femininos. Isso que eu achei legal na época. Já o Vênus Talks, de Renata de Paula, surgiu há apenas 1 ano, voltado para mulheres maduras. Ai, eu acho tão esquisito, porque todo mundo que for já, ai meu Deus, eu sou madura, pra não ser velho. Ai, não sei. Detalhe, ok. Apesar da confusão causada pelos nomes parecidos, a equipe do podcast original garante que não pretende processar ou prejudicar o outro programa. Eu acho que houve. Cara, Yasmin é muito fofinha. O que acontece? É dar um tiro de canhão numa formiguinha, gente. Sabe? Tacar fogo na formiga. Vai pegar, mas vai queimar
uma área desnecessária na minha opinião. E assim, vou deixar minhas considerações finais mais pro final, mas vamos ver o que tem mais aqui. Acabou? Então eu fico com medo das reportagens que vão aparecendo, porque, sabe? Aparece às vezes umas reportagens meio esquisitas e não tem nada a ver com o que eu tô lendo, mas vale ressaltar que ali em cima, razão pelo qual você nunca deve esmagar uma barata, né? Por que não matar uma barata? Isso é uma coisa que eu gostaria de clicar, mas a gente não tá falando sobre isso. O Vênus Podcast, primeiro videocast feminino do Brasil, sim, concordo, é mesmo, e que integra o Grupo Flow. Ruby pioneiro na produção de videocasts e conteúdo digital. Esclarece que não há qualquer intenção de acionar judicialmente o programa Venus Day Talks. Apresentamos no diálogo e na possibilidade de resolver a situação de forma amigável e construtiva, de maneira madura, porque o podcast Vênus de maneira para mulheres maduras. Olha, todo mundo maduro. No entanto, o grupo pede que sejam adotadas novas medidas que evite a confusão. Tira o Vênus, que aí mete outro nome. Semelhantes, considerando o risco de confusão entre dois projetos e diante do recente episódio envolvendo a convidada Camila Frender, reforçamos a importância de que a equipe do Vênus Talks adote medidas claras para evitar novos mal-entendidos. O que acontece? Aí é uma especulação minha. Que assim, o Venus Day Talks, ela pensou, vou ficar bem quietinha, os famosinhos que estão vindo, de certa maneira, ela imaginou que foi meio que sem querer. Gente, apareceu, se eu não me engano, tem a Ana Hickman, né? E isso ninguém falou, mas a Ana Hickman foi nesse podcast. Será que ela também foi achando que era o Vênus? Aí fica uma coisa no ar que, se vocês quiserem saber, deixem nos comentários que depois eu pesquiso. Por fim, acho que alguém, de repente, vai ter um podcast com essa galera que foi. Vocês podiam fazer um podcast com todo mundo que foi no Venus Day Talks, no Vênus original, falar sobre a situação. Nossa, seria legal. Eu gostaria de ver. Ia dar um movimento legal. Por fim, a equipe do Grupo Flow compartilhou que está à disposição para ajudar e evitar novos deslizes, claro. Gente, olha só que maturidade, que mulheres maduras. A integridade da experiência dos convidados e a clareza na comunicação com o público deve ser prioridade de todos os envolvidos no ecossistema de podcasts. Cara, ficou bem biológico, gostei. Estamos à disposição para contribuir no que for necessário para a situação como essas situações não se repitam, né? Então eu acho que, de certa maneira, olha, vamos dar uma advertênciazinha e, por favor, que isso não se repita. Basicamente, o Flow são extremamente pacíficos e legais. Eles são muito fofinhos. E a Yasmin é uma florzinha. O portal Léo Dias também entrou em contato com o Venus Talks por meio da DM do Instagram e não tivemos retorno até a publicação dessa matéria. O espaço segue aberto. Então, basicamente, tá amigável. Teve uma pequena... Foi tudo. Tá vendo como é que é perigoso? Olha as reportagens. Gente, olha o tamanho dessa cobra. Olha, serpente amazônica gigante sendo capturada. Gente, essa cobra não existe isso em lugar nenhum desse tamanho. Tá vendo o perigo? Já me dispersei. Então, resumindo, basicamente, o ponto que eu quero dizer a vocês, que no final da história, o que se resume é que isso foi bom para ambos os lados. Eu sinto que houve uma certa divulgação orgânica pro Vênus. E, ao mesmo tempo, uma divulgação da Camila, qual é o nome dela? É a Camila... Cadê Camila? Camila Frender. A Camila Frender, cara, o nome dela é bem legal, o sobrenome, porque ela tem um Frender, o M é M antes de D. Não é antes de P e B, é de D. É um sobrenome muito legal. Gostei desse sobrenome dela, é diferente, eu não sei qual é a origem. A Camila, eu nunca ouvi falar em nenhum lugar, pra vocês verem como estourou a bolha do nicho e do que ela fala. Mas ela como pessoa, né, persona ali, achei de uma delicadeza e de uma educação
E, de certa maneira, é engraçado, porque, assim, ela teve umas sacadas na hora da entrevista que ela ficou monossilábica, mas as expressões dela visuais e faciais foi o ponto alto sobre, né, a vergonha alheia naquilo, que foi uma vergonha, porque eram uns buracos de silêncio que é aquele, né, aquele silêncio que você fica assim, meu Deus do céu, eu não consigo sair daqui. E a vontade de arrancar os meus olhos, do que tá acontecendo em meus ouvidos também, porque, né, a situação ali, você não quer ver, não quer ouvir, não quer falar, não quer, só quer sair correndo. Mas ela entrou numa situação que, assim, entrei na jaca, pisei e vou junto. Só que eu acho que, de repente, se o podcast tivesse sido um pouquinho mais fluido, com flow, poderia até ter enaltecido o Vênus Talks, né? Mas eu acho que, sinceramente, possivelmente, que a gente já tem até certo receio de afirmar alguma coisa, mas o que eu percebi é que a Camila foi a que se enalteceu, porque a educação, a sinceridade, eu achei bem legal. Também a postura da Yasmin, a galera levou isso como um meme, como uma piada, uma grande brincadeira de um mal entendido, que acabou não gerando a um final de processinho, né? Então, em geral, eu sinto que divulgou a galera que nem todo mundo conhecia tanto, porque estourou uma bolha que foi além do esperado. Galera, gostaram de conteúdos assim? Se vocês acharem que essa proposta do Kinemando News já é interessante para vocês, eu posso trazer mais conteúdos, mais reportagens, coisas que estão em alta, dando, sabe, a minha falação. Porque como eu já gosto de falar, e esses buracos eu vou tentar não existir, vai ser interessante para que a gente possa comentar sobre o que está acontecendo de uma maneira que consiga trazer mais conteúdos diferenciados aqui para vocês, além das lives que a gente já tem, as lives de terça a sábado. Beijo a todo mundo, sem muita enrolação, sejam um membro aqui no canal, se vocês quiserem ser, sejam, se vocês não quiserem também não sejam, mas se for vai ser muito mais legal. E é isso, tchau!